capítulo 4. Muitas pessoas acham que só por ser filho de Deus já resolveu a situação. Não resolveu, não. Você começou a entrar num caminho de vitória. Amém, Jesus. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Brincadeira não, meu irmão. Não pense que por ser cristão estás livre. Precisamos fazer as obras que o Senhor determinou para a igreja. Deus te separou do mundo. Deus te separou do pecado. Para que você seja um instrumento dele. Você não tem mais escolha. A igreja não tem mais escolha. Porque nós já escolhemos. Eu escolhi servir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar na igreja, mas ainda não escolheu. Você ainda está meio barro, meio tijolo. Você ainda está aquele crente que ainda não se definiu. Ainda é um ser indefinido. Mas hoje Deus vai falar contigo para que você se defina. E se torne um ser espiritual, um guerreiro do Senhor. Um soldado de Cristo. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. A igreja é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A falta de uma vida espiritual por parte da igreja faz com que ela se torne uma igreja natural, uma igreja carnal. E aonde habitam os demônios. Por isso que você vê crente possuído ou ocupado o templo com demônios. Que a posse é diferente, é uma outra situação. Porque se Jesus nos comprou, eu sou dele, ele é o dono da minha vida. Mas cabe a tomada de decisão da minha parte. Mas tem crente que está com problemas espirituais. Por quê? Porque está como uma igreja natural, uma igreja carnal, e não como uma igreja espiritual. A igreja deverá valorizar o corpo humano, porque ele é o templo do Espírito. E o recado de Deus para a igreja: valorize o teu corpo. Deus hoje quer dar vitória a todos nós. E eu quero falar a maneira como se obter estas vitórias. E essa maneira é através da obediência. A igreja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz que nós éramos filhos da desobediência. Mas em Cristo recebemos a vida e nos tornamos filhos da obediência. Então o que quer dizer isso? Hoje eu posso obedecer a Deus. Hoje eu posso tomar uma decisão de obedecer a Deus. Aleluia! Após a desobediência do rei Saul, Deus deixou registrado que não se pode substituir a obediência por sacrifício. A obediência é uma coisa, sacrifício é outra. Tem muitas pessoas que acham que por sacrificar vão substituir a obediência. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, uma história muito interessante. Porém, Samuel disse, todos acharam? Digo amém. Amém. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então é melhor atender, meu irmão, é melhor obedecer.
que é obediência? Quais são os benefícios de uma vida obediente à palavra? Quais são os malefícios de uma vida desobediente? Quais os tipos de malefícios poderão alcançar o desobediente? O que nos leva à desobediência? São perguntas que nessa noite a palavra vai nos responder. E o que nos leva a crer que os sacrifícios sobrepujam a obediência? Olha quantas perguntas Deus hoje vai nos responder. O que é obediência? O primeiro, obediência é quando colocamos a palavra de Deus em prática em nossas vidas. Você quer obedecer a Deus? Comece a praticar a palavra. Não importam as condições. Tem crente que acha que tem que ter condições para a obediência. Meu irmão, o primeiro casal habitava no lugar mais apropriado para se obedecer. Era o jardim. Aleluia. Com Deus presente todo dia. E eles desobedeceram. Então o ambiente não é desculpa para a obediência. Amém, queridos? Amém. Aleluia. A obediência é a colocação em prática da palavra de Deus em nossas vidas. Tiago, capítulo 1. Vamos voltar lá em Tiago, que fica depois de Hebreus, antes de Pedro. Capítulo 1, versículo 22. Tiago fala uma palavra aqui muito poderosa para nossas vidas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Amém, Jesus. Deus nos convida a praticarmos as suas orientações. Se não praticarmos as orientações de Deus, estaremos sendo enganados por nós mesmos. E você é você enganando a você mesmo. Amém, Jesus. Repare bem, o diabo, que é o enganador, ficou fora. Você fazendo o papel de Satanás. Que coisa! Satanás está fora desta peleja, você contra você mesmo. É você se enganando a você mesmo. Eu quero lembrar a igreja, é dever de todo crente em Jesus Cristo obedecer a palavra. Amém, Jesus. Aleluia. É dever. Sabe o que é dever? É obrigação. Aleluia. É mandamento de Deus. Deuteronômio, capítulo 26. Vamos mexer um pouquinho na palavra hoje, tá, amados? Que o Senhor segura esse relógio. Capítulo 26, versículo 16. Ele diz: hoje o Senhor, teu Deus, te manda, olha, mandamento, cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua Alma. É mandamento do Senhor. Ele te manda cumprir. Segundo, quais são os benefícios de uma vida obediente à palavra? Você sabe que com Deus é assim, você obedece, Ele te dá, obedece, Ele te dá, obedece, Ele te dá, obedece, Ele te dá. Aleluia. Se você obedecer, as bênçãos virão e te alcançarão. Se você obedecer, as bênçãos virão e te alcançarão. Fala para o teu irmão, se você obedecer, as bênçãos virão e te alcançarão. É assim que funciona. Amém, Jesus. É assim que funciona. Amém, Jesus. Em primeiro lugar, a obediência garante a entrada no reino de Deus. Mateus capítulo 7, capítulo que Deus fala muito sobre os falsos profetas. Deus fala muito sobre o engano, né? E ele fala lá no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos, como crente, como uma igreja obediente, fazer a vontade do Pai. É o preço que devemos pagar para sermos mais do que vencedores. Josué capítulo 1, versículo 8, fala isso. Eu vou lá porque eu gosto de ir, para você ir marcando na Bíblia esses versículos poderosos de Deus para as nossas vidas.
Ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha, Josué 1:8. Que bênção, hein? Que bênção, hein? Mas tem crente que está na desobediência e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, sou mais do que vencedor. Eu posso ficar ruim. Mas Deus manda você meditar. Deus manda você fazer tudo segundo nele está escrito. Tudo que está escrito na palavra. Então, aí é que vem um então. Farás prosperar o teu caminho. Aí vem a prosperidade. Aí vem o quê? O bem, o sucesso na vida daquele cristão. Terceiro lugar, quais são os malefícios de uma vida desobediente? Primeiro, coisa que acontece é que é a liberação da ação da maldição sobre essa vida. A maldição virá e alcançará o desobediente. Interessante que Deus não dá data para que isso ocorra. Então isso traz uma falsa paz, uma falsa sensação de segurança. Estou vacilando e nada acontece. Estou vacilando e nada acontece. Estou pecando e nada acontece. Deus continua me usando. Deus continua. Meu irmão, não confunda dom com salvação. Dom é irrevogável. Já contei várias vezes. Uma pessoa que vendia, acho que era pipoca, não sei o que ele fazia ali. E ele sempre pedia gás, não sei, o gás dele acabava todo dia. Mas todo dia ele pedia gás. E era um profeta de Deus desviado da casa do Senhor. Eu estava num casamento, fui fazer um casamento. E aí o pessoal falou: tem um profeta lá na porta, profetizando para todo mundo. Aí eu fui lá, quando eu fui chegando assim, ele falou: pode chegar, pastor. Eu falei: Jesus, o homem, deixa ele. E aí começou a profetizar para mim. Eu falei: amém. Onde que o irmão congrega? Ah, não estou congregando não, eu era da Assembleia de Deus de Madureira, estou assim. Irmão, como é que vai ser a tua salvação? As pessoas confundem. Porque ainda não chegou o mal. Mas o mal saiu. O mal está a caminho. A Bíblia diz que o mal foi lançado. Não tem dia nem hora, tem mês, não tem ano, não tem nada para chegar. Aleluia. A maldição virá e alcançará o desobediente. É aí, exatamente aí, que muitos crentes se perdem. Pois desobedeceram e aparentemente nada aconteceu de errado em sua vida. Lembre-se sempre disto, igreja: a verdade está com a palavra de Deus. Aleluia. Quando Jesus fala de si, ele diz: eu sou a verdade. A maldição foi liberada pela desobediência. Agora, quando ela alcançará aquela vida, é uma surpresa. É uma surpresa. Em quarto lugar, quais os tipos de malefícios poderão alcançar o desobediente? Quais os tipos de malefícios? Poderão ser enfermidades, problemas espirituais, problemas familiares, poderão ser problemas com a prole, problemas financeiros, problemas com a moradia, poderão ser problemas comportamentais, poderão ser problemas com relação até à prosperidade. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, um capítulo muito famoso, que descreve as bênçãos e as maldições. No versículo 15 diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Viu? É lançado. Ela vai vir.
Endereço certo é como se fosse uma carta. Endereço, rua tal, bloco tal, apartamento tal, casa tal, um condomínio. Meu Deus do céu, vem com o endereço certo a maldição. 18 diz, olha lá o 18: maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, as tuas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ah, eu não tenho ovelha, não tenho vaca, não sou fazendeiro, mas meu irmão, está lá, ó, fruto do teu ventre. A responsabilidade com a prole, com os filhos. Depois os problemas. Meu filho não quer nada. Como é que está a tua história, meu? Como é que está a tua história? Quem não quer nada é o filho ou é o chefe? Versículo 20. Olha lá. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Meu Deus. Versículo 38. Ele diz assim: lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. E problemas com relação à prosperidade. Agora vamos ver problemas com relação à saúde. Versículo 22. O Senhor te ferirá com a tice, a febre, a inflamação, e com o calor ardente, a secura, e com o crestamento da ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Versículo 27. Ele diz: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido de que não possas curar-te. Meu Deus. Amém, Jesus. Versículo 35. Ele diz: o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, das quais não possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meu camarada, o negócio é sério. Amém, Jesus. Misericórdia. Pastor, Deus é amor. Deus é Pai para os obedientes. Os desobedientes, os que não conhecem o Evangelho, o negócio vai ficar feio para eles. Os não obedecem a palavra. Versículo 28. Problemas espirituais. Tem crente vendo o vulto. Olha, versículo 28. Ele diz assim: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Ele não consegue mais compreender o mundo espiritual. O cara dava aula, o cara era expert, o cara era um grande pregador, mas hoje ficou cego. Ele não consegue mais enxergar, discernir o mundo espiritual. O versículo 30 diz: olha, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Meu Deus! Olha aí o negócio entrando até no casamento. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Problemas na convivência familiar. Versículo 32, ele diz: olha, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. Versículo 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Que tristeza, meu irmão. Problemas financeiros. Versículo 43. O estrangeiro que está no meio de ti se levantará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Serão problemas para sempre. Olha só, 45 e 46. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio
por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Meu irmão, desobediente, parece que está tudo certo com ele, mas o negócio vai ficar feio. Você pode falar para o teu irmão, olha, o desobediente, a coisa vai feder. Feder, o cheiro vai, o negócio vai ficar complicado. Aleluia. Por isso que Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Em quinto lugar, o que nos leva à desobediência? O que nos leva? Por que o crente desobedece? Em primeiro lugar, é a ilusão. Crente iludido. E como tem crente iludido? Satanás nos ilude. Satanás nos enfeitiça. Ficamos enfeitiçados com o pecado e com as coisas do mundo. Pecamos e achamos que Deus não é tão rígido assim. Colocamos em nosso pensamento que Deus é amor, que Deus é misericordioso e que não nos corrigirá. Lembre-se de que a disciplina de Deus é um ato de amor. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Você pode falar, Deus me disciplina porque Ele me ama. Aleluia! O segundo aspecto que leva o crente à desobediência é a sobrecarga. Ele começa a sobrecarregar a sua vida. Amém, Jesus. Como tem crente achando que pode fazer tudo, se envolver com tudo, mas não é bem assim. Nos sobrecarregamos com as coisas do mundo e negligenciamos com as coisas do Pai. A sobrecarga nos afasta dos benefícios de Deus. A sobrecarga nos afasta da casa do Pai. A sobrecarga nos afasta da obra de Deus. Nos tornamos acumuladores de coisas do mundo. E não nos apercebemos que estamos distantes das coisas de Deus. Não percebemos. Às vezes é o contrário. São tantos os envolvimentos com as coisas de Deus que ultrapassamos até mesmo o nosso limite. A soberba toma conta da nossa história. Achamos que somos mais do que os outros. Somos mais do que somos. E Deus diz que conhece a nossa estrutura. Você não percebe que está se distanciando da palavra de Deus, que está sendo engolido pelo sistema. É como uma grande onda, idêntica àquela chamada como tsunami. Terceiro aspecto que leva o homem à desobediência é o medo. O medo nos leva a crer que os sacrifícios sobrepujam a obediência. O medo nos torna desobedientes. Medo das ameaças do marido. Medos da ameaça da empresa. Medos da ameaça do patrão. Medo da ameaça de pastores. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui. Se um membro sair de uma determinada igreja, os pastores vão subir um monte para amaldiçoar aquela ovelha. Meu Deus! As ovelhas ficam assim, sai ou não sai, meu Deus. Mas eu digo para você que está ouvindo essa mensagem, a maldição sem causa não pega.